de dívidas. Bom, o nome, e sempre eu falo, né? Observe, preste atenção no nome em juris, né? Do assunto que a gente está estudando. Porque o nome ajuda. Remissão, né? Para quem é religioso aí, sabe, né? Remissão dos pecados. Falam então em remissão no sentido de perdão. Então, quando a gente fala em remissão de dívidas, é a mesma ideia. Perdão da dívida. E a gente identificando a ideia de perdão, a gente começa a abrir o leque aqui das informações, né? Quem perdoa? Olha só, quem perdoa aqui no nosso caso da relação obrigacional? É aquele que tem o direito, né, de exigir. Então, aquele que tem o direito de exigir, ele pode abrir mão desse direito de exigir. E fazendo assim, ele perdoa, né? Então, quem tem o direito de exigir? É o credor, né? O credor tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da obrigação. Então, uma vez que ele desiste, e eu tenho que tomar cuidado aqui com essa ideia, né? Para não confundir a remissão com a renúncia, que é uma outra situação. Renunciar a um direito é um ato unilateral. A remissão é diferente, é um ato bilateral. Por mais que eu imagine aqui o perdão como um ato de deliberação de uma pessoa só, um ato deliberado, né? Eu preciso ainda da confirmação, eu preciso que o devedor concorde, olha aí, com a remissão, com o perdão, tá? A renúncia não, a renúncia já é ato unilateral. Eu renuncio e ponto. Se o devedor quiser ou não quiser, é problema dele, eu não vou receber, certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos seguir o nosso protocolo aqui. Conceito. Remissão de dívidas, então, é o perdão da dívida pelo credor. O perdão da dívida efetivado pelo credor. Um conceito mais complexo aí, para você que gosta de ler um pouco mais, né? Liberação do devedor pelo credor. E lembrando que só ele pode fazer, olha aí, só o credor pode liberar nesse caso. Liberação do devedor pelo credor, que voluntariamente, e aqui um requisito essencial, não pode haver qualquer situação que tire a voluntariedade do ato. O credor não pode ser obrigado a fazer isso, senão não é remissão, tá? Então, que o credor que voluntariamente, sem a contraprestação do devedor, e tome cuidado, porque você lê aqui sem contraprestação, grifei errado, né? Sem a contraprestação, você já fala aqui, é ato unilateral, certo? Ato unilateral. Não, cuidado, não. Significa que o credor abre mão sem qualquer outra situação ali, sem qualquer outra questão envolvendo a obrigação por parte do devedor, tá bom? Então, sem contraprestação do devedor, então o credor abre mão dos seus direitos creditórios com a finalidade de extinguir a obrigação. E aqui no final, reforço o que eu mencionei, com o consentimento expresso ou tácito do devedor. Olha só que conceito legal, que tem os elementos aqui. Liberação do devedor. Voluntariedade, manifestação de vontade do credor. Manifestação de vontade do credor. Então, só pode haver a remissão de forma expressa, pelo menos aqui até agora, né? Expressa, que eu tenho que ter a manifestação de vontade do credor. Sem contraprestação do devedor, senão não seria um ato de voluntariedade, né? Ele abre mão dos direitos creditórios, deixa de ser credor, então, não quero exercer meu direito de credor, extinguindo a obrigação, olha aí, consentimento ao requisito aqui, eu preciso que o devedor, até por uma obrigação moral, né, de querer pagar, querer cumprir a obrigação, né, ele tem que concordar, consentir com essa liberação, senão não tem validade. Tá bom? Artigo 385 do Código Civil, a remissão da dívida, e tomem cuidado quando a lei coloca dívida,
Nós já vamos falar no final, já não, mais para o final a gente vai falar o porquê, mas dívida, ele não fala remissão da obrigação, da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação sem prejuízo de terceiro. Então, aqui tem outros elementos que a gente não mencionou, né? Alguns já, né? Então, aceita pelo devedor, depende do consentimento, depois vamos falar de novo disso. Extingue a obrigação, forma de extinção, né? De forma indireta, então, a obrigação é extinta. Por que indireto? Lembra disso? Porque não haverá pagamento. Indireto, porque não haverá pagamento. Tá? Extinção direta é quando há pagamento. Beleza. Sem prejuízo de terceiro, outro elemento que nós vamos tratar depois. Se essa liberação aí prejudicar terceiro, aí por mais que haja boa fé do credor ao perdoar a dívida, não pode acontecer, ou seja, não tem validade, tá bom? Remissão de dívidas. Algumas considerações aqui. Na remissão é indispensável o consentimento do devedor. Por quê? Porque este, o devedor, tem um interesse moral, eu até falei sem querer, eu me adiantei aqui, interesse moral de cumprir a obrigação. Então, vamos imaginar que toda obrigação traz consigo o interesse moral e o interesse jurídico. A obrigação moral e a obrigação jurídica. A obrigação jurídica é aquela que, se eu não cumprir, obviamente que a lei traz as consequências, a lei ou o contrato, a manifestação de vontades, né? Enfim, traz as consequências pelo descumprimento. Agora, a obrigação moral, como a gente já falou, ela não tem consequência externa, ela não tem a exigibilidade, né? Eu até posso ter um sofrimento interno, enfim, um remorso, alguma coisa assim, por não cumprir aquela obrigação, mas consequência jurídica não tem, certo? Então, é importante que o devedor também tenha essa consciência. Opa, eu sou devedor, eu tenho, né, de forma moral, que cumprir a minha obrigação. Então, por isso que eu preciso do consentimento dele. E a gente fala do consentimento, como eu mencionei inicialmente, ó, diferindo aqui da renúncia. Porque na renúncia basta apenas a vontade do credor, é ato unilateral. Unilateral, tá? Muito bem. Na remissão é indispensável a capacidade e a legitimidade do credor em perdoar a dívida. Então, claro, o meu credor aqui, ele tem que ser capaz, né? Então, ele tem que ter a capacidade para perdoar, e a gente já falou aqui que eu posso ter como polo de uma obrigação um incapaz, pode ser um menor de idade, né? Sem problema, mas ele vai estar representado ou assistido. Agora, esse representante ou assistente, ele não pode perdoar a dívida em nome do incapaz, né? Porque aí ele prejudica os direitos do incapaz. A ideia ali é proteger o incapaz, né? Então, nesse caso, ele não tem capacidade para perdoar, não vai acontecer. E legitimidade significa aquele que tem, obviamente, o direito de crédito, né? Então, quem é credor? Quem é acipiens? Pode ser o próprio credor, seu representante, ou outras pessoas que a gente já analisou, né? Quando estudou solvens e acipiens, a gente aplica aqui também. Então, tem que ter legitimidade, tem que ter o direito de credor para poder perdoar a dívida. Na remissão, é necessária a capacidade e legitimidade também do devedor. Olha aí. Por quê? Se ele precisa consentir, ele precisa ter também capacidade e legitimidade. Olha só, o menor não tem capacidade para consentir. Se ele não, ele pode até ter legitimidade, porque representado ou assistido, ele pode ser devedor, não tem problema. Agora, capacidade ele não tem. Então, não pode exercer o seu consentimento, a sua concordância com a remissão, o ato não acontece. A obrigação não será extinta. Tá bom? É importante analisar esses detalhes para analisar as consequências. Então, no caso concreto que envolva menor de idade, nós não vamos ver remissão. Tá? É a mesma coisa se a gente fizer um paralelo com a obrigação tributária, a obrigação que tem o ente público como credor ou devedor, né? O interesse público envolvido. Então, o prefeito não pode
por vontade dele, perdoar a dívida de todo mundo. Não pode fazer isso. Eu tenho que ter uma lei discutida, votada, aprovada, para aí poder conceder a remissão de uma dívida tributária, né? Porque o credor ali é o público, é a população, é o interesse coletivo, tá? Então, a mesma ideia, não há capacidade, por mais que haja legitimidade, mas não há capacidade para exercer esse ato de extinção obrigacional. Tá bom? A remissão pode ser total, a remissão pode ser parcial, então pode perdoar-se então a totalidade da dívida, pode perdoar parte da dívida, não tem problema, né? Essa relação é livre, depende da vontade do credor, depende da vontade da concordância do devedor, total ou parcial, sem problema, né? Por exemplo, eu citei aí o crédito tributário, a relação obrigacional que envolve o pagamento de um tributo, é normal que haja uma remissão parcial, né? Que a gente vai verificar em alguns casos em que a prefeitura, por exemplo, referente a débitos de IPTU, de ISS, ela perdoa lá os acessórios, juros, correção, né? E cobra só o principal. É uma forma de dar uma remissão parcial daquela obrigação, tá certo? Remissão parcial. Muito bem. Outra classificação aqui, a remissão pode ser expressa ou tácita. Olha só o que eu falei aquela hora. Tem que ser expressa, né? E aqui a gente vai colocar até, ó, preferencialmente, né? Por escrito. Agora pode ser tácita também. Os atos praticados pelas partes podem levar, né, à conclusão de que houve ali uma remissão. Né? Essa é a ideia da remissão tácita ou presumida. Então, vamos lá. A remissão expressa, em primeiro lugar, é aquela em que o perdão da dívida é feito com expressa manifestação de vontade. Então, só para lembrar, quando a gente fala em expresso ou tácito, eu estou falando aqui de manifestar a vontade. Não confundam expresso com escrito e tácito com verbal, que ainda tem gente que confunde, tá? Expressa significa a clara manifestação de vontade. É a clara manifestação de vontade, tá? Preferencialmente por escrito, porque aqui não há dúvida com relação à manifestação de vontade. Então, pode ser, por exemplo, imagine lá, imaginando que eu precise, imaginando não, né? Verificando que eu preciso do consentimento do devedor para conceder uma remissão, eu faço ali uma notificação de remissão, né? Em que o credor manifesta a sua intenção expressamente para que o devedor manifeste também a sua concordância. Agora, essa concordância pode ser tácita, né? E eu estou falando mesmo o ato de notificação pode ser, enfim, mas o consentimento do devedor, a concordância, pode ser tácito. Imagina lá que o credor notifica, fala, ó, remissão da dívida, tarará, não tendo mais a obrigatoriedade e não tendo mais o interesse de exercer ou exigir, né, exercer a exigibilidade, enfim, né, dando prazo de 30 dias para manifestação favorável ao contrato por parte do devedor. Pronto. Se ele, posso até constar, em caso de não manifestação, né, considera-se consentimento tácito. Então, o devedor recebe a notificação, fala, opa, me livrei de mais uma, né, ou me livrei de uma das minhas dívidas. Beleza. Não precisa responder. Guarda lá a notificação como prova, né, simplesmente não se manifesta. Aí tem a concordância de forma tácita. Mas a remissão foi expressa nesse caso, tá? Remissão tácita, e é bom a gente chamar de presumida, através de atos inequívocos, o credor demonstra o seu desejo em perdoar a obrigação e o devedor em aceitar o referido perdão. Então, não significa efetivamente o credor dizendo assim, ó, não precisa me pagar, está perdoado, não é? Não, isso seria expresso, manifestar a vontade. O tácito significa, eu não cobro. Olha só, o devedor, a minha dívida, por exemplo,
ela é portável, em que o credor vai até o domicílio do devedor. No dia do vencimento, o credor não vai, simplesmente. E o devedor tem ciência de que o credor não tem nenhum impedimento, né? Não sofreu acidente, né? Vamos imaginar, é o meu vizinho aqui da frente, né? É o meu vizinho da frente, eu sei que ele está ali, está livre, pode vir aqui me cobrar, como foi combinado, mas ele está ali. Fala, bom, ele não vem, eu acho que ele não quer me cobrar, estou esperando, ele não vem, ele não falou nada, mas se ele não vem, é que ele não quer receber. Olha só, pode levar a crer, então, que seja uma remissão, e ele não pratica nenhum ato, ele não fala assim, ó, agora eu não vou porque eu estou na correria, daqui a pouquinho eu passo, ou amanhã eu passo aí para receber. Né? Ó, se ele pratica um ato desse, ainda que verbal, ele não está manifestando a ideia de remissão aqui. Né? Então, não há remissão tácita, porque está manifestando, na verdade, né, um ato dizendo que ele quer receber, de exigibilidade. Agora, se ele não se manifesta, ao contrário, né, atos inequívocos, olha aí, é simples, tá aqui, tá vendo, tem testemunho, os outros vizinhos, eu tenho um sistema de câmera aqui que está visualizando ele lá, ó, não vem me cobrar, parou o carro aqui na frente da minha casa, não veio cobrar, né, ali do outro lado, enfim, certo? E aí, obviamente, concordando, se eu não vou até lá e falo, ô, credor, eu quero te pagar, né? Eu também, vamos dizer assim, fico inerte nesse caso, eu também concordo, ainda que tacitamente, né? Presumidamente concordo com a remissão, com o perdão, certo? Então, expresso quando há manifestação clara de vontade e tácito ou presumido quando eu não tenho a manifestação clara, mas atos que levam a acreditar ou levam até essa remissão, tá? Muito bem. Requisitos da remissão. Veja como é fácil estudar obrigações, porque a gente vai tratar sempre de... É uma forma padrão, né? Conceito, classificação, requisitos, consequências, efeitos, etc. Para todas as formas de extinção, por exemplo, a gente fala disso tudo, né? Dá até para montar aí um esqueminha, uma tabelinha, né? Conceito, classificação, espécies, enfim, requisitos, inverte a ordem se você preferir, né? Consequências, efeitos, observações, coisas assim que a gente sempre faz aí ao final, né? Quais seriam os requisitos, então, da remissão? Na letra A, o remitente deve ser capaz de alienar e o remitido capaz de adquirir. Então, pera lá. Primeira coisa, quem é remitente, quem é remitido? Remitente é aquele que perdoa, aquele que concede a remissão, certo? Esse é o remitente. E o remitido é aquele que tem a sua dívida perdoada. Olha só, remitente é o credor, remitido é o devedor que tem a sua dívida perdoada. Tranquilíssimo, tá? Remitente, remitido. No direito, sempre é importante a gente saber o nome dos sujeitos para cada relação, né, que envolve essas partes, esses sujeitos, tá? Então, quando a lei diz, lá no 386, olha lá, a devolução voluntária do título, não é essa parte que nos interessa, é a parte final. Não vou nem ler isso aqui, ó. Vamos pular lá. Se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir, olha só, capaz de adquirir. Então, a capacidade aqui, ela já é um pouco mais estrita, né? Capacidade de alienar. Eu tenho capacidade para fazer o que eu quiser com os meus bens e os meus direitos. Alienar significa transferir, transmitir os meus direitos e bens, certo? Então, eu tenho capacidade para fazer o que eu quiser. Se eu tenho capacidade para perdoar, na capacidade civil plena, por exemplo, eu tenho, inclusive, capacidade de alienar, porque eu sou o credor. Quem mais do que o credor tem capacidade para dizer, eu não quero receber o meu crédito? Correto? Assim como o devedor também tem que ter capacidade para adquirir. De novo, o incapaz não tem capacidade, óbvio, é redundante. Incapaz não tem capacidade. E qual capacidade? De adquirir o perdão. Se eu preciso do consentimento, então tem que ter capacidade para adquirir, tá?
Então, é nesse sentido que a gente menciona aqui. Alienar significa transmitir e, inclusive, abrir mão do meu direito, né? E adquirir significa concordar com aquilo que me é dado. E, no caso aí, a gente imagina um perdão que é dado. Então, tem que ter capacidade para aceitar esse perdão. Tá? Muito bem. O devedor remitido deve aceitar expressa ou tacitamente. Então, a gente falou no exemplo da notificação. Olha lá. O credor faz a notificação, manda para o devedor, olha, não tenho interesse em receber, em exigir o cumprimento da obrigação. Você está remitido ou, né, não vai falar o remitido se não tiver o conhecimento técnico, vai falar, está perdoado da dívida. Tá? Porém, você deve, em 30 dias, responder a essa notificação ou fazer-se silente, né, em situação que será considerada de forma tácita a sua concordância, o seu consentimento. Pode, inclusive, constar isso por escrito na notificação. Faz uma cartinha com AR, aviso de recebimento, para provar a data, né, você demonstrar quando é que foi enviada e recebida, inclusive. A partir dali, conta o prazo, pode ser 10, 15, 30 dias, não tem problema, a lei não diz o prazo. Se não houver a manifestação, provando que recebeu a notificação, né? Pode ser uma concordância presumida, tácita, e aí a gente cumpre o requisito. Ou então ele pode responder, muito obrigado, senhor credor, concordo, olha aí, dou o meu consentimento ao seu perdão, certo? Se quiser ser mais formal, o devedor, ele vai fazer expressamente, manifestando a vontade. Se o devedor se opuser à remissão, nada poderá impedi-lo de realizar o pagamento, não. Nada poderá impedir o credor, né? Deixa eu alterar isso aqui, peraí. Ô, louco. Nada poderá impedir. Ah, não, tá certo, gente. Eu viajei na maionese aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. É o devedor que faz o pagamento, né? Agora eu viajei longe, né? Tá vendo só? É pandemia, a idade chegando, vai misturando tudo, a gente vai ficando lelé. Olha aí. Se o devedor se opuser à remissão, nada poderá impedi-lo de realizar o pagamento. Quem faz o pagamento? É o próprio devedor, então tá certo. Eu estou me confundindo aqui. Vamos lá. Né? O próprio devedor é que faz o pagamento. Então, se ele não concorda com o perdão da dívida, ele vai pagar. Ah, mas como é que vai ser obrigado a pagar? O credor vai ser obrigado a receber? Vai, se não receber de forma espontânea. Qual que é o caminho? A consignação, gente. Lembra da consignação? O credor que não quer receber, ou por qualquer motivo não há possibilidade de efetivar o pagamento direto ao credor, como combinado, consignação e pagamento, sem problema. Tá? Artigo 385, olha lá, a remissão da dívida, nós falamos já, né? Aceita pelo devedor extingue a obrigação. Não é simplesmente de qualquer forma, tem que ser aceita. Boa! Quais são os créditos suscetíveis de remissão? Todos os créditos, gente, todos os créditos. Olha só, desde que atinja somente o interesse particular das partes. Olha lá, interesse particular. Como nós mencionamos, a lei fala, não pode contrariar interesse de terceiro, a lei fala, né? Mas eu vou dizer aqui, interesse público, como eu citei no exemplo da obrigação tributária. O interesse coletivo, né, não pode sofrer prejuízo por conta da decisão de uma pessoa, tá? E ainda mais terceiro. Ok? E tem gente que fala assim, como assim todos os créditos? Como assim todos os créditos? Então, olha só, se o pai é devedor de pensão alimentícia para o filho, espera lá, se o filho falar assim, meu pai não precisa me pagar, está perdoado. E o devedor, pai, falar assim, beleza, então não pago mais. Tá tudo certo? Pode ser, a gente cumpre o requisito, cuidado, que a gente falou em capacidade e legitimidade. Olha só,
O filho até pode ter um pensamento, ainda que incapaz, adolescente, fala assim, coitado do meu pai, né? Não vou cobrar. Pode imaginar, só que ele não pode fazer. Porque, apesar de ele ser parte legítima, ele não tem capacidade para isso. Ele não é capaz, né? Não é capaz de conceder a remissão. Então, lembra do que a gente mencionou antes. Então, assim, todos os créditos, mas eu tenho que analisar os detalhes, né? Eu tenho que preencher os requisitos. Então, faltou aqui, desde que preencha os requisitos, né? Atinja somente o interesse particular das partes, né? Ou seja, não contrariando o interesse público ou de terceiro. Aí tudo certo, tudo bem. Aí a mãe, então, a mãe que representa o filho, pode fazer? Pode perdoar? Não pode, porque aí não é interesse dela. O interesse é de terceiro. Ela só representa o filho, ela não é titular. E muitas vezes, quando a gente tem ações de prestação alimentícia, enfim, a ação para constituir o direito, né, ou declarar, melhor dizendo, e ações de execução, muitas vezes, quando o pai não paga a pensão, existe uma confusão, né, que as partes tomam frente como se fossem os detentores, principalmente lá a representante ou o representante do menor, da menor, que toma ali as dores e acha, eu sou o credor aqui, olha só, é meu direito de cobrar a pensão, mas não é. O direito é do filho, é do menor, ela apenas representa o interesse. Claro que tem que se buscar o melhor interesse para o menor. Tanto que nas ações que envolvem prestação alimentícia, porque envolve incapaz, no caso aí menor de idade, por exemplo, o Ministério Público participa. Para quê? Para fiscalizar se o interesse do menor, do incapaz, está sendo visualizado ali, está sendo protegido. Né? Então, a proteção do melhor interesse para o incapaz, tá? Então, cuidado quando você analisa os créditos, quando a gente fala todos os créditos, mas eu tenho que ter a ressalva, né? Preenchidos os requisitos, envolvendo o interesse particular, ou seja, então, sem contrariar ou sem prejudicar o terceiro, como a lei diz, e a gente estende aí para o interesse público, interesse coletivo, que também não pode ser objeto de prejuízo, tá? Olha lá, nós falamos de remissão presumida, né? Quando que pode haver essa presunção? Por exemplo, a lei dá essas situações, claro que não são somente nesses casos, né? Mas a lei nos dá algumas situações. A primeira situação aqui, ó, presunção de remissão pela entrega do título. E a gente já usou esse artigo em outras oportunidades, né? Presunção pela entrega do título. Vamos ver lá. A presunção, quando ocorrer a entrega voluntária do título da obrigação pelo credor ou seu representante ao, né? Então, para o devedor ou seu representante. Pensa no cheque. O exemplo que a gente já usou, inclusive. O cheque. Se eu preciso fazer o pagamento para o meu credor com cheque, então eu vou assinar o cheque, né, preencher com os dados, valor, local, assino e entrego o cheque para o credor. O credor porta o cheque. De maneira que, quando ele for receber o valor correspondente, porque o cheque, obviamente, não é dinheiro. Ele é um título que representa um crédito. Ele não é dinheiro. Eu posso trocá-lo por dinheiro, mas ele não é. Então, quando eu vou lá no banco, por exemplo, para fazer receber o pagamento, o cheque fica no banco e eu pego o dinheiro. Ou o cheque, quando é dado em garantia de um negócio, eu posso lá para o meu para o meu credor, por exemplo, passar um cheque e falo para ele, coloco a data, ó, no dia do vencimento, você me traz o cheque, eu te pago. Ou seja, o cheque é dado apenas como uma garantia, né? Se o devedor não paga o credor, ele pega o cheque e vai lá, ele vai no banco receber. O banco vai devolver se não tiver fundo, aí eu posso executar o cheque. É um meio de garantia de cumprimento da dívida, né? Da obrigação pecuniária. Então, formalmente, o credor devolve o cheque para, né, o devedor no momento em que ele recebe o dinheiro. Significa, então, que, olha lá, se houver a entrega voluntária do título, mesmo sem o pagamento, pera lá, o que o credor está fazendo? Está perdoando. Ó, tá aqui o cheque. Ele não precisa nem falar, não quero receber. Tá aqui o cheque.
Tchau, obrigado, né, Vale? Tchau, obrigado. Saiu, pegou o cheque, perdoou a dívida. Essa é a ideia aqui da presunção. Olha o que diz o 386. A devolução voluntária do título da obrigação, lembra do cheque, título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus coobrigados. Olha aí, essa é a ideia, né? Então, um cheque por escrito particular. Se eu devolvo o cheque, eu estou liberando ali todas as pessoas envolvidas nessa relação. Eu posso ter, por exemplo, um avalista desse cheque. O avalista é igual ao fiador, é uma figura parecida com o fiador, só muda o tipo de obrigação, né? Mas é um garantidor. O avalista garante que o cheque será pago, tá? E o avalista está presente nos títulos de crédito, tá bom? Devolveu o cheque, devolveu o título, usa o cheque como exemplo, devolveu o título espontaneamente e não exigiu o pagamento, perdão, né? Presunção legal de remissão. E presunção legal porque é estabelecido em lei. Presunção pela entrega da garantia. Olha aí. A entrega ou restituição do bem dado em garantia extingue a garantia e não a obrigação. Olha só. Não extingue a obrigação, mas de forma presumida, né? 387. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Só que, para nós, é uma presunção, é isso que eu preciso... Opa, o que eu mexi? Aqui. Eu preciso guardar. Devolver a garantia não significa que eu estou perdoando a dívida, certo? Mas se eu não praticar nenhum outro ato de exigibilidade, eu estou, de forma presumida, perdoando, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, eu assino um contrato com o meu devedor e ele me dá em garantia de que ele vai efetuar o pagamento, ele me passa lá, por exemplo, a escritura de um imóvel, dívida lá de 300 mil reais, ele fala, ó, tá aqui a escritura do imóvel, se eu não pagar, você vai lá e registra. Ou então, grava-se em hipoteca, né? Vai lá no cartório e registra a hipoteca daquele bem, que é dado em garantia da dívida, de 300 mil reais. Se, porventura, eu vou lá e tiro a hipoteca, ou então devolvo para o meu devedor a escritura, espera lá, estou devolvendo a garantia. Se eu não falo nada, não significa que eu estou perdoando. Agora, dependendo dos atos que eu pratico, espera lá, hoje é o vencimento. Eu chego lá, devolvo a garantia e não cobro, o que eu estou fazendo? Perdoando a dívida, certo? Remissão, estou remitindo a dívida. Presunção legal de remissão. Então, a gente usa o 387 e aqui temos que ter o cuidado, porque a lei não é expressa aqui. Eu tenho que interpretar. A lei não fala, ó, a devolução, a restituição, no sentido de devolução, né? A devolução voluntária do objeto dado em garantia presume a remissão da obrigação. A lei não está falando isso, ela só está dizendo que não significa a extinção da dívida, só que dá para presumir, certo? Dá para presumir. É isso que a gente tem que entender no 387. Presunção legal de remissão. Muito bem. E a obrigação solidária? Remissão na obrigação solidária. É a mesma ideia que a gente falou com relação aos outros meios de extinção, né? Havendo solidariedade, a remissão pelo credor em relação a um dos devedores não extingue a obrigação. Olha aí. Obviamente que não extingue a obrigação, mas somente a parte cabível àquele devedor. Mas o credor não poderá cobrar o saldo devedor sem descontar a parcela perdoada. Lógico, eu estou perdoando a cota parte, né? Eu estou perdoando só a parte cabível àquele devedor. Imagina que é um devedor que é meu amigo de infância e está em situação difícil. Eu falo assim, ó, vou perdoar a sua parte da dívida para te ajudar. Tá, mas e os demais? Os demais continuam devendo, né? Só que cada um a sua parte. Ou então, mantendo a solidariedade contra os demais, só que excluindo ali, tirando a parte perdoada.
É o 388, olha lá. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida, tá? Então, fácil entender se você lembrar a ideia de solidariedade que a gente estudou. E aqui, mais solidariedade passiva, porque eu estou falando dos devedores, né? Olha lá, codevedores, a lei fala, ó, solidariedade passiva, multiplicidade de devedores, tá bom? Muito bem. Remissão é diferente de renúncia, eu falei no início, mas agora aqui para a gente deixar claro, né? Tranquilinho, olha só. Remissão é espécie do gênero renúncia, então, renúncia é um gênero de forma a abrir mão do direito. A ideia de renúncia é abrir mão do direito. Só que a remissão é diferente, porque ela depende da concordância, né? A renúncia, como eu disse, é ato unilateral. Eu não preciso da vontade, não é do credor aqui, né? É do devedor. Que sim, está errado, ó. Agora eu vou corrigir. Parece que eu fiquei procurando o erro também, né? Aí apareceu. Aí. Então vai aparecer de novo. A renúncia é ato unilateral, pois independe da vontade do devedor. Eu não preciso da concordância, eu não preciso do consentimento do devedor. Eu renuncio, eu abro mão do meu direito e ponto. Se o devedor achar por obrigação fazer o pagamento assim mesmo, consignação, ele não vai ter outro caminho. Aí, na consignação, eu vou demonstrar que houve a renúncia, certo? Já a remissão, então, ato bilateral, pois depende da aceitação. Então, isso aqui é bem tranquilinho, a gente não tem como entrar em dúvida, só toma cuidado quando é renúncia e quando é remissão. Se no caso concreto não se falar ali em concordância do devedor, eu tenho que ver que é uma renúncia, manifestação unilateral do credor, tá? E aí fica claro para a gente entender. A renúncia possui amplitude maior, podendo incidir sobre certos direitos pessoais de natureza não patrimonial. Então, olha que interessante, né? Renúncia, enfim, refere-se a qualquer outra situação. A gente pode até citar aqui o direito de paternidade, né? Então, é comum que a gente tenha lá o pai ou até os pais que renunciam o direito de paternidade com relação ao filho, né? É um tipo de direito que, obviamente, não é patrimonial, eu não tenho valor econômico no direito de pai. Ah, mas tem a pensão que o pai pode... Tem, mas aí é outra questão, né? É uma consequência. O direito de paternidade em si não é patrimonial. Então, ali eu falo em renúncia, né? Eu falo em renúncia, não tem problema. Agora, remissão é outra situação em que eu vou depender da aceitação e mais... A remissão vai se referir a um direito patrimonial. Veja que a lei fala, e agora eu digo, dívida, né? Remissão da dívida. Ou seja, obrigação pecuniária, fala de dinheiro, bufunfa, tutu, corim de rato, né? Pila, certo? Essa é a ideia. Olha aí, acabou. A remissão, então, tem aplicação específica nos direitos creditórios, dívida pecuniária, tá bom? Encerramos aqui, remissão